A situação é a seguinte, nós estamos aqui na quadra 9, Conjunto I, no Varjão. De acordo com as informações, Nicole, na noite de ontem, o motorista de caminhão, muito provavelmente de acordo com as informações obtidas aqui no local, sob efeito de bebidas alcoólicas, ele teria passado por essa via e ele conseguiu derrubar pelo menos 5 postes de iluminação pública, causando todo esse transtorno para os moradores aqui do Varjão. Os postes caíram em sequência, ele atingiu o primeiro poste, o caminhão saiu arrastando os cabos energizados e foi um puxando o outro, Nicole. Inclusive, Vitor Aparecido vai mostrar aquele carro ali, ó, esse carro que estava rodando como motorista de aplicativo, né, o condutor estava trabalhando como motorista de aplicativo, foi atingido, ele chegou a perder a consciência por alguns instantes, mas recobrou a consciência posteriormente, foi socorrido pelos militares do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal e foi liberado. Após atendimento, foi liberado, ele está por aqui, daqui a pouco a gente vai tentar conversar com ele. Agora eu vou conversar aqui com o senhor Fidel, que é morador aqui também da quadra 9, Nicole. Conjunto e casa 14. Conta pra gente, como é que foi essa situação aí, rapaz? Rapaz, eu estava dormindo, né? Quando eu escutei foi meus meninos, minha menina chorando, meus genros gritando, tá? E a casa querendo pegar fogo, as coisas, né? E aí nós saímos pra fora, tava tudo caído os postes aí, do lado dos carros, né? E esse carro aqui atingiu também, né? E aí e logo minha pressão também alterou, ficou 19 por 11. Alterou tudo? Foi. E aí eles chamaram o pessoal da SEB, demorou demais. A Nelson, demorou muito. Se fosse para pegar fogo, tinha pegado. Porque eu acho assim, que se a gente paga, eles têm que arcar com os erros deles, né? Demorou muito. A SEB demorou a chegar. Se fosse para pegar fogo, tinha pegado. Os cabos estavam energizados e vocês acionaram? Carro, em cima dos carros e nos portão. Nos portão também, né? O resto aí, depois quando ele chegou, mais de 2 horas, eu acho, né? Eles chegaram aqui por volta das 2 horas da manhã? Foi, mais ou menos 2 horas, né? O senhor estava me contando aqui que o senhor hoje ficou até mesmo impedido de sair para o trabalho, por quê? Porque o poste caiu do lado do meu carro e eu não pude sair com o carro, né? Nem com o carro e tava com os fios de energia em cima, né? Os fios de energia estavam em cima do carro, né? E o senhor teve algum prejuízo material? Perdeu alguma coisa na geladeira, algum alimento, coisa assim? Algum eletrodoméstico o senhor foi danificado? Até agora eu acho que não, porque a energia já voltou, o meu freezer também cria gelo, né? As geladeiras são muito boas e o freezer, né? Até agora tá de boa, né? Não perdeu nada não. Mas foi um transtorno para o senhor e para os moradores aqui? Pois sim, com certeza, nossa senhora. Assustaram? Com certeza, né? Assustou e muito, né? Como é que foi? O caminhão passava por aqui? Ó, eu tive sabendo que o caminhão passou naquela avenida lá, de baixo. Aí derrubou o primeiro poste lá da esquininha lá e aí saiu arrastando, né? Foi isso que aconteceu. Nicole, é isso. Nós conversamos com esse morador. Outros moradores aqui também estão em situação bastante semelhante. Essa parte de cá, a energia foi restabelecida, não é isso? É, isso mesmo. Lá em casa já voltou. Não sei nas casas dos moradores. Lá em casa já tem. Na casa dele tem. Nós conversamos com a moradora dessa residência aqui, que acabou de fechar o portão. Aqui na casa dela ainda não tem energia e também ela está sem internet. O senhor já tem internet? Não, internet nem pensar. Ele só vai demorar muito. Mas é por agora não, né? Essa é a situação aqui de momento, Nicole. Nós temos aqui também o condutor proprietário desse veículo aqui. Ele conduziu o veículo quando foi então atingido por um dos postes que caiu aqui, ó. É possível ver a marca, né, da peça que atingiu o veículo. Ainda tem aqui restos de concretos aqui desse poste. Os profissionais da Neoenergia, né, estão aqui no local já trabalhando desde a madrugada, de acordo com as informações. Os próprios moradores, eles chegaram aqui por volta das 2 horas da manhã, estão até agora. Algumas residências já estão com a energia restabelecida, outras não, tá? E eles estão trabalhando aqui para regularizar essa situação. A fiação de internet está toda no chão, e de acordo com as informações, esse pessoal, esse serviço de internet só será restabelecido depois
aqui a pessoal da Neoenergia terminar aqui o serviço deles, tá? Eu vou tentar conversar aqui com o motorista de aplicativo. O senhor fala com a gente? O senhor fala com a gente rapidinho aqui. A gente já está aqui com o senhor que estava conduzindo o veículo, né? Positivo, sim. Conta pra gente como é que tudo aconteceu, cara. Vamos virar para o senhor para virar para cá, para a gente mostrar o carro do senhor aqui. No momento eu estava saindo da minha garagem, né, para efetuar um trabalho, que é o trabalho de aplicativo, Uber 99, e quando me deparei, toda a energia faltou na rua. E em questão de segundo, eu só senti um impacto, né, no meu veículo. Foi quando eu fiquei de 10 a 15 segundos acordado, e quando eu me deparei ao acordar, que eu estava entulhado de concretos em cima do meu veículo. Foi quando eu vi que realmente alguma coisa tinha acontecido. Tentei abrir a porta do veículo, não conseguia, e logo após eu consegui abrir e sair meio desorientado. Fiquei sentado no meio fio e foi quando a minha esposa, né, com o barulho, ela veio ver e ela viu que realmente tinha acontecido comigo. E aí ela veio e prestou os primeiros socorros para mim. Foi um baque, foi um susto muito grande para o senhor, né? Positivo, um susto muito grande, do qual a gente não esperava, né? E de repente aconteceu. E fora o perigo, né, que a gente corre, porque o carro estava todo cheio de fio. Mas eu pude ver ali um livramento da mão de Deus na minha vida. Mais uma vez ele me guardou, ele me livrou e eu só tenho a agradecer ao Senhor por mais essa obra na minha vida. Quando o poste caiu, atingiu o veículo ali na transversal, ainda estava energizado ainda, né? Positivo, ainda estava energizado e ali eu corri um risco, mas só que naquele desespero a gente não pensa. O momento da gente querer mesmo é sair do perigo, sair daquela angústia. Então foi quando depois que eu saí que eu vi o risco que eu corri, mas vi também em outra oportunidade Deus me livrar dessa energização. E o motorista do caminhão? O motorista de caminhão ele foi identificado por alguns amigos e aí eu acionei a polícia. Foi quando a polícia foi comigo até o motorista, fomos encaminhados para a delegacia, prestamos depoimento e fomos liberados. O motorista então foi localizado e conduzido, né? Foi localizado na casa dele, não é isso? Na casa dele, positivo. E agora, como é que fica essa situação desse dano aí? A empresa já deu um parecer para o senhor, desse caminhão, até mesmo da Neoenergia? Não, até no momento nem a Neoenergia, nem a empresa do caminhão entraram em contato comigo, somente o motorista, né, falou que ele estaria levando o caminhão para a garagem e que estaria voltando para casa para repousar, que ele estava sem condições de trabalho. O caminhão é de empresa? De empresa. Positivo. Entendi. Agora fica essa questão aí desse prejuízo, né, que o senhor acabou sofrendo aí. E o senhor vai buscar Ailton, qual o nome dele? na justiça a reparação desses danos causados? Positivo, já entrei em contato com o meu advogado e só vou mesmo transferir para ele a documentação, fotos do ocorrido, imagem do ocorrido e ele vai entrar com a ação em favor. Nicole, eu tô aqui com o seu Silvinho, né? Silvio Pereira dos Santos, Nicole, morador aqui do Varjão da Quadra 9. Pode fazer sua pergunta, Nicole. Tá agradecendo aqui por ele falar com a nossa equipe, muito feliz também de ver o Silvio dessa forma, né? Podendo contar essa história pra gente, porque a gente olha pro veículo dele e imagina o quê? Que a pessoa está muito ferida. Eu quero perguntar pra ele os detalhes de que ele se lembra ali, como é que foi esse impacto. E ele não está ferido. Graças a Deus, como ele mesmo disse, foi um livramento. Por que ele chegou a desmaiar? Foi o susto? Ele chegou a ser atingido por algum pedaço desse poste? Conta pra gente os detalhes do que ele se lembra daquele momento. Seu Silvio, a Nicole está aqui, antes de mais nada, cumprimentando, parabenizando o senhor e agradecendo a disponibilidade em falar conosco ao vivo na TV Brasília. Ela pergunta, seu Silvio, se o senhor foi atingido por alguma peça, né, algum objeto que causou esse desmaio momentâneo no senhor. Não, na verdade o desmaio foi que eu tive o susto, né, e fiquei meio transtornado e quando eu tomei um susto, bati a cabeça no teto, foi quando eu tive esse ápice. Apagou momentaneamente? Sim, positivo, 10 a 15 segundos. Nicole, foi isso, né? De acordo com ele, foi mais pelo susto, né, que ele sofreu aqui. O impacto foi muito grande, o barulho, como é que foi ali no momento? O impacto foi muito grande, né? Positivo, muito grande, né? Porque a gente não espera, é um desabamento muito forte. Estava saindo da garagem? Saindo, já estava no meio do quebra-mola já para trabalho. E o caminhão estava pouco à frente, né? Isso, positivo.
Nicole, eu vou liberar o seu Silvio aqui agora, que Obrigada. outros colegas de imprensa estão com ele aqui, Nicole. Ele já estava, o pessoal já estava agendado com ele aqui. A gente conseguiu conversar com ele, que o pessoal ainda não estava preparado. A gente agradece a colaboração dos colegas de imprensa aqui. E, Nicole, a situação é essa, viu, Nicole? A situação é essa aqui, tá? O pessoal aqui, algumas casas com, outras sem O caminhão já foi retirado? Sem internet, todos estão sem internet. O caminhão, a gente ainda não viu essa movimentação desse caminhão. Na verdade, sim, Nicole. O caminhão, o que aconteceu? Para você e para as pessoas que estão em casa entenderem melhor, Nicole, o motorista de caminhão, após causar toda essa balbúrdia aqui, né, causar todo esse dano, todo esse prejuízo, o motorista desse caminhão foi para casa, tranquilamente. Ele foi conduzir, como é que é? Aí o pessoal está falando aqui, os moradores estão dizendo que esse condutor apresentava claros sintomas de embriaguez. Era o que eu imaginava. Após causar todo esse petequeiro aqui, ele foi para casa. Foi encontrado pelos militares do 24º Batalhão em casa, tranquilamente, onde ele foi preso em flagrante e conduzido, Nicole, à central de flagrantes da 6ª DP para ser ouvida ali pela autoridade policial de plantão, tá? E o caminhão foi identificado, eles tomaram ali todas as providências. O caminhão já não estava mais no local porque o condutor usou esse veículo que ele causou os danos para fugir aqui da cena desse crime de dano, né? Em decorrência de uma suposta embriaguez ao volante, Nicole. E aí você vê o tamanho da irresponsabilidade, né? Literalmente, olha o tamanho desse caminhão. Se a pessoa que anda ali, pilota uma moto, dirige um carro de passeio, um carro normal, alcoolizado, já causa um risco enorme, né? Já de atropelar e matar outras pessoas, provocar acidentes e tudo mais. Imagina só a irresponsabilidade desse motorista, que tudo indica que tenha enchido a lata, pega um caminhão desse tamanho e sai andando pelas ruas. Até chegar no Varjão, ele deve ter colocado muitas outras pessoas em risco. Imagina quantos veículos, quantos livramentos, igual ao do seu Silvio aí, o dele foi pior, né? Porque ele sentiu ali, infelizmente aconteceu com ele, foi quando parou esse caminhão, mas quantas pessoas não cruzaram o caminho de um motorista bêbado dirigindo um caminhão de mudanças? E o resultado foi esse aí, ó. Um trabalhador que estava saindo de casa, seu Silvio trabalha com aplicativo, acabou sendo atingido pelo poste que foi derrubado pelo motorista, que tudo indica, né? Não tem como a gente confirmar, isso só a perícia, a polícia vai poder dizer, mas tudo indica que tinha ingerido bebida alcoólica, segundo o relato dos moradores. Apresentava sim sinais de embriaguez, o que mostra aí uma irresponsabilidade enorme, gente. E acabou que quase, irresponsabilidade que quase custou a vida do Silvio, que só queria sair para trabalhar e voltar em paz para casa. E graças a Deus, o pior não aconteceu. Do Silvio, Nicole, e de outros moradores, viu, Nicole? Importante dizer aqui, não só o seu Silvio, mas como outros moradores também, ali na esquina ali, um poste que é bem próximo ao telhado de uma residência. Foi onde um morador, né, que falou com a gente aqui no primeiro momento, ele afirmou pra gente que acordou com o barulho da queda desse poste aqui bem próximo à residência dele. Após derrubar o primeiro poste, esse irresponsável continuou conduzindo o caminhão, levando outros postes que que estava no caminho dele, no trajeto dele ali, até ele conseguir se soltar, se desprender dos cabos e seguiu para a residência dele aí de maneira muito tranquila, despreocupado, como se nada tivesse acontecido, não teve a sensibilidade de parar o caminhão e verificar se essas pessoas estavam ou não feridas, se ele tinha causado aí a morte de alguém ou não. Ele não quis nem saber, pura e simplesmente foi para a casa dele, né, no Marafo, para descansar e aguardar aí até que fosse então localizado, abordado e preso pelas equipes da Polícia Militar. Aqui estão os postes, né? Pelo menos 2 desses postes aqui que foram arrancados por esse caminhão, derrubados aqui por esse caminhão. Nós estamos aqui no local, nessa esquina aqui. Ali está a dona Marilene, que conversou com a gente muito gentilmente, né, dona Marilene? Que o pessoal está acompanhando. Aqui já tem energia, Nicole, e eles já estão acompanhando a gente aqui no DF Alerta, tá? Dona Marilene, conta pra gente aí como é que foi essa situação da senhora. Eu não estava em casa, mas quando a minha menina me ligou por volta de 10h30,
foi bem complicado, porque é uma situação difícil, né? Porque por que ele não parou o caminhão, voltou, né? Para ver como que ficou a situação, né? Mas assim, bem material você consegue resolver. Mas e se fosse alguma criança, alguém passando e tudo, né? Assim, é tipo um cenário de guerra. Para mim entrar na minha casa, o rapaz do Corpo Bombeiro teve que me ajudar. Entrar dentro de casa, não podia triscar em nada, tudo, né? Correndo risco de levar choque. Eu achei assim, nunca aconteceu uma coisa dessa no Varjão. Né? É um cenário assim de guerra, que para mim é isso. Entendeu? Assustador, né, dona Marilene? Assustador. Nossa, eu passei a noite em claro, não dormi nada, porque é uma situação que você fica assim, em estado de choque, né? Porque isso não é normal, né? Eu acho que você fica assim, sem palavra. E agora, dona Marilene, esse motorista, o que a senhora espera que seja feito? Olha, é só a justiça que pode resolver, né? Mas o melhor de tudo é porque não teve, ninguém morreu, né? Coisas material dá para resolver, né? Mas ruim é se tivesse morrido alguém, né? Pista, as crianças passando, né? Pai de família passando, né? Aí seria bem pior, né? Porque a vida não tem volta, né? E bem material dá para você mandar arrumar, carro você arruma, né? E só o pessoal da energia que demorou um pouquinho chegar. Ele chegou que era por volta de 2 e pouco, né? Então eu acho que demorou um pouco, né? Os cabos Dona energizados. Marilene, Sim, logo aqui, ó, aqui o poste caiu aqui, ó, começou a pegar fogo, que a minha menina falou, mas o importante é que, graças a Deus, tá todo mundo com saúde, né? Isso é o que importa. Que a gente ainda consegue perceber aqui, Nicole, alguns vestígios aqui, ó. A árvore que foi atingida com a queda desses postes, né? Deixando esse veículo aqui também nessa situação. Outros veículos também correram risco de serem atingidos e até mesmo residências, como no caso da dona Marilene, que o poste caiu em direção à residência dela, viu, Nicole? E o pessoal está aqui ainda trabalhando no local. As equipes da Neoenergia continuam fazendo puxando aqui os cabos, né? O pessoal aqui ainda reclama da falta de internet, mas não tem como ainda colocar a fiação de internet porque precisa desses postes, né? Eles utilizam dessa mesma estrutura para poder para passar esses cabos, enfim. Nesse momento ainda estão sem internet, mas boa parte das residências seguem aí acompanhando a gente, seguem acompanhando o que a gente está mostrando aqui hoje, que muitos moradores ficaram extremamente assustados com essa situação e boa parte do Varjão também, Nicole, ficou com a energia, né? Sem energia, na verdade, teve esse comprometimento aí nessa prestação desse serviço, inclusive alguns estabelecimentos comerciais. Nós estamos nessa área aqui, que foi a área mais afetada, Nicole, onde os 5 postes caíram. Tem um ali que se dividiu ali em pelo menos 3 pedaços ali, onde o pessoal está trabalhando nesse exato momento. Eles até pediram a gente para tomar cuidado, porque eles vão passar aqui com a fiação em alguns instantes aqui. E essa é a situação de momento, Nicole, aqui no Varjão, na quadra 9, Conjunto I. Os colegas de imprensa estão aqui, né? Estão também fazendo essa cobertura, conversando também aqui com o pessoal. E isso chamou muita atenção, Nicole. Foi um susto muito grande. Ali a gente consegue perceber, eu vou pedir o Vitor para mostrar. Aquela peça ali no chão ali, é uma luminária, a peça da luminária, que se desprendeu também ali. E se passa alguém nesse local, muito provavelmente teria sido também a pessoa ficaria gravemente ferida com essa peça, esse pedaço de metal aí que se desprendeu junto à queda, né, desse poste, dessa rede de iluminação pública aqui no Varjão, Nicole.